Deus usa muitas ferramentas diferentes para nos ajudar a crescer. A ferramenta número 1, que Ele usa para nos fazer crescer, é a sua palavra. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A Bíblia diz que a relva murcha e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que nós somos santificados pela verdade e a tua palavra é a verdade. Mas somente ter a Bíblia não é suficiente. Você tem que tê-la no seu coração. Você tem que se tornar uma Bíblia viva. Você tem que transformar a sua mente para que você possa transformar seu corpo. Anos atrás, quando eu era um novo convertido, eu aprendi o que os navigators chamam de a ilustração da mão: ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. 5 formas de se agarrar à palavra de Deus. Nós vamos dar uma olhada nesse capítulo que você vai ler sobre ser transformado pela verdade. Meditação significa simplesmente digerir o pensamento. Significa pensar seriamente sobre alguma coisa. Algumas pessoas pensam que meditar é colocar a sua mente num estado neutro e contemplar, sei lá, a eternidade. Na verdade, meditação significa pensar continuamente mais e mais sobre alguma coisa. Se você sabe se preocupar, você já sabe como meditar. Porque a preocupação é simplesmente uma meditação negativa. Quando você tem uma ideia negativa e pensa muito sobre isso, isso se chama preocupação. Quando você pega um trecho das Escrituras e pensa muito sobre ele, isso se chama meditação. Então, se você é bom em se preocupar, você já é um expert em meditação. Você só precisa mudar o que você está pensando. Eu quero dar a você um recurso além de Uma Vida com Propósitos que talvez você queira usar. O livro chamado 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, de Rick Warren. É um livro que escrevi há muitos anos atrás, que apresenta 12 diferentes métodos de estudo. E no final do livro há um apêndice sobre como ter um tempo diário e silencioso com Deus. Esses são 12 métodos simples que você pode usar, publicado pela Editora Vida, um livro inteiro que será útil para ajudá-lo a encher a sua mente com a Palavra de Deus. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Dia 24. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais de que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Atos, capítulo 20, versículo 32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó, capítulo 23, versículo 12.
A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o cardápio do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Permanecendo na Palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da Palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Segunda, por mais de 2000 anos na história da Igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de se admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na Palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado em algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização dos versículos bíblicos. Eles os ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna, e memorizar as Escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-o em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as Escrituras em qualquer lugar. Enquanto estiver trabalhando,
fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das Escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Salmo 119, versículo 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João, capítulo 13, versículo 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você, prática,
algo que você possa fazer e verificável, com prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Dia 24. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Até o próximo áudio.